Shalom pessoal, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. Antes da sequência, convido você a se inscrever nele, curta e compartilhe. Bem, hoje estarei fazendo uma abordagem rápida e algumas considerações sobre o texto de Isaías, capítulo número 40, versículo número 13, a parte A do texto, para trazer uma resposta diante de algumas perguntas, da parte de algum e diante de outros uma afirmativa. Acentos hebraicos não mudam regras? Será que de fato esta afirmativa procede? Bem, o texto de Isaías, capítulo número 40, versículo número 13, na parte A do texto diz assim: Mitken et ruar Adonai. As traduções, como a CF traduziu assim: quem guiou o Espírito do Senhor? A tradução NVT já verteu: quem pode orientar o Espírito do Senhor? Diante de algumas considerações da estrutura, da sintaxe do texto, no caso, nós temos o seguinte: temos mi, que é um pronome interrogativo, logo após nós temos tiken, no caso, tiken, que é um verbo que ocorre no tronco pielo, na terceira pessoa do masculino singular, ele está por lado do aspecto verbal catalo, logo após nós temos a partícula que indica o objeto direto que sofre a ação do verbo, no caso, que é et, e depois logo nós temos, no caso, aqui também a expressão dentro do estado construto, que é ruar Adonai, substantivo construto e um substantivo próprio aqui, que é o tetragrama sagrado. Bem, diante dessas rápidas considerações, quero aqui fazer alguns apontamentos. Quando se vai fazer uma análise exegética dentro de um texto hebraico, não deve se analisar simplesmente, no caso, a sintaxe das palavras, no caso, a estrutura gramatical das palavras, mas deve-se observar também a sintaxe dos arranjos dos acentos estabelecidos e deixados pelos maçoreitas. Quando vamos fazer uma análise exegética diante da estrutura da sintaxe dos acentos, nós temos um detalhe curioso. Nesta última parte do texto nós temos a expressão ruar Adonai, que no caso que é traduzido como Espírito do Senhor, indicando aqui um estado construto. Porém, quando nós observamos aqui debaixo da palavra ruar, nós temos aqui, ó, esse tracinho aqui, ó. Esse tracinho aqui é chamado de tipra. Ele é um acento disjuntivo de força pausal 2, no caso, que ocorre ali. Ou seja, quando observamos, no caso, esse acento que ocorre ali, ele está indicando uma pausa ali, no caso, um desligamento da palavra, no caso, ruar, com o tetragrama sagrado Adonai. Ou seja, diante dessa perspectiva já agora de uma análise exegética dos acentos hebraicos, da sintaxe dos acentos hebraicos, nós não temos mais aqui um estado construto, mas nós temos uma outra proposta de leitura. E, segundo Koren, na sua gramática, diz o seguinte: quando normalmente ocorre, no caso, de acontecer, Jim Park também diz, quando ocorre de acontecer dois acentos disjuntivos, no caso, um após o outro, é para indicar uma ênfase na frase, no caso, diante muitas vezes da pergunta que é levantada. E aqui nós temos uma pergunta levantada pelo pronome interrogativo mi, que no caso é quem. Então aqui, daí no caso, como era de se esperar aqui um acento conjuntivo, ligando ruar Adonai, isso não ocorre um acento disjuntivo, que é tipirá, no caso, dando uma quebra aqui, no caso, na palavra, dentro do estado construto, na palavra ruar, desassociando ela de Adonai. Então nós temos aqui uma ênfase, no caso, diante desta pergunta levantada, que é, no caso, o seguinte, proposto pelos gramáticos que trabalham a sintaxe dos acentos, como Israel Yevim, como Koren, que é a seguinte pergunta, que fica assim, ó. Quem mediu o vento? Pronome interrogativo, ênfase na frase, por causa do acento tipirá, no caso. E a resposta é: o Senhor o fez. Segundo Israel Yevim, segundo Jim Parkin, segundo Rashi e outros gramáticos, dizem que a expressão aqui, Adonai, que é o tetragrama sagrado, deve ser tomada, no caso, como uma resposta diante da pergunta levantada pelo pronome interrogativo e pela ênfase que se dá aqui através do sinal disjuntivo tipirá, de força pausal 2, no caso, sobre a palavra ruar. Então, diante desta perspectiva, nós temos aqui uma outra proposta de leitura, que é: quem mediu o vento? O Senhor o fez, ou seja, o Senhor quem mediu o vento. Diante dessa leitura proposta pelos gramáticos que trabalham, no caso, a sintaxe dos acentos hebraicos. Sendo assim, nós temos aqui uma resposta diante da afirmativa que alguns fizeram, que é a seguinte: acentos hebraicos mudam sim regras gramaticais. Eles ajudam de fato a entender a leitura real e centrada que o texto quer dizer dentro do seu contexto. Sendo assim, aqui no caso, se nós não observarmos o acento tipirá, nós teríamos aqui no caso um estado construto. Mas para que isso pudesse ocorrer, aqui teremos que ter um acento conjuntivo. Como isso não ocorre e ocorre um disjuntivo, que é no caso de tipirá, nós temos aqui uma ênfase na frase diante da pergunta levantada, que é: quem fez o vento? E a resposta é: o Senhor o fez.
Bem, isso está muito bem fundamentado, o Targum de Jonathan traz essa leitura, Rashi também traz essa leitura, Israel Yevim propõe essa leitura diante da análise da sintaxe dos acentos, Corin, Jim Park e muitos outros gramáticos neste caso. Então, o que eu queria propor nesta ocasião para vocês isso e mostrar que acentos mudam sim regras gramaticais quando se é analisado de forma coerente e sensata. Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo.